A população indígena no estado do Piauí quer também a vacinação, para garantir vacinas aí antecipadamente. Me parece que o estado do Piauí não se enquadra nas exigências que estão sendo feitas pelo governo federal. Deixa eu falar com a Gorete Santos, ela traz informações para nós. O Piauí tem população indígena, mas obedece os critérios, Gorete? Pois é, Joelson, no Piauí existem 1.103 índios identificados com mais de 18 anos de idade, mas não foram incluídos nesse processo de vacinação dos grupos prioritários porque o Plano Nacional de Imunização estabelece o direito apenas para índios que vivem nas aldeias, que não é o caso do estado do Piauí. Só que a situação é preocupante porque já foram notificados pelo menos 15 casos da Covid-19 entre os índios piauienses. Isso através do programa chamado de No Piauí Tem Índio Sim. Foram 7 casos em Lagoa de São Francisco, na etnia Tabajaras, outros 2 Tabajaras também no município de Piripiri, além de 6 da etnia Guajajara aqui na capital. A diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do governo do estado, Cristiane Moura Fé, diz que já foi enviado um ofício para o Ministério da Saúde solicitando a inclusão dos indígenas aqui do estado do Piauí. Vamos ouvir. Aqui no estado nós não temos indígenas aldeados, nós temos indígenas que vivem dentro da cultura indígena, que é o que indica o estudo e o que reconhece a lei estadual. Mas o Ministério da Saúde, no seu plano nacional, é que não validou essa população para ser contemplada com a imunização dos povos indígenas. Porém, a Secretaria de Saúde do Estado elaborou ofício e encaminhou ao Ministério da Saúde contestando e anexando toda a documentação que comprova a existência dos indígenas vivendo no Piauí, mesmo que não sejam de forma aldeada. Olha, Joelson, anteontem o Supremo Tribunal Federal determinou à FUNAI que envie o quantitativo de índios que vivem em áreas urbanas e também em regiões não homologadas, no caso que não sejam nas aldeias, para que esse público também possa ser incluído no processo de vacinação. A Cristiane Moura Fé informou para a gente que está aguardando uma posição acerca dessa determinação do Supremo e, obviamente, também o envio das doses. É a esperança de que os índios aqui no estado do Piauí possam, sim, fazer parte do grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Joelson. Tá certo, Gorete. Obrigado pelas informações. Obrigado, Gorete Santos. Não são índios que vivem em aldeias, mas são índios. Será que isso é tão determinante assim para um eventual agravamento de quadro, caso haja a infecção pela Covid? Nós vamos conversar agora com a doutora Carmen Lima, ela é antropóloga da Universidade Federal do Piauí e fala para a gente um pouco sobre o impacto que isso pode ter na comunidade indígena. Doutora Carmen, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. Isso frustra a expectativa dos pesquisadores? A senhora acredita que os índios, independente do perfil da vida que levam, deveriam ser atendidos nesse momento? Boa tarde, Joelson, e todos os que nos assistem, né? Eu acho importante um primeiro esclarecimento, que é exatamente quem está criando todo esse problema é o governo federal. Porque quando ele diz que os indígenas do Piauí não são aldeados, na verdade ele está querendo dizer que eles não vivem em terras indígenas demarcadas. Mas quem compete, quem tem a responsabilidade de demarcar terras indígenas? A Fundação Nacional do Índio, que é um órgão do governo federal. Ora, a Fundação Nacional do Índio, ela tem todas as demandas dos povos indígenas do Piauí. E mesmo assim não efetuou a demarcação de nenhuma terra em nosso estado. Agora, utilizar o fato de não haver terras demarcadas no estado do Piauí para excluir os povos indígenas da política do atendimento que eles têm direito, ou seja, da política de saúde indígena, é um entrave que não dá para entender, porque a política de saúde ela é do governo federal e demarcação de terra é obrigação do governo federal. Então, é importante que a população entenda que quem está criando esse problema todo, tudo isso está na esfera federal.
Porque se a FUNAI tivesse demarcado as terras indígenas, os indígenas seriam contemplados pela política de saúde indígena. E assim, a decisão do STF é bem clara, independente de onde vivem os indígenas, eles possuem direitos, Joelson. Tá certo. Então, isso não deveria estar acontecendo. Tá, então, doutora Carmen, assim, só para esclarecer, na verdade, outros povos indígenas de áreas demarcadas estão recebendo a vacina antes, né, dentro desse critério de prioridade. E agora não me parece que o governo está excluindo necessariamente os índios, mas ele está só colocando dentro da mesma ordem do resto da população brasileira, obedecendo os critérios de idade, por exemplo. Seria essa mais ou menos a questão? Olha, bom, uma primeira questão que eu acho que é importante, assim, os indígenas, eu volto a dizer, eles têm direito independente de onde eles estejam. Em outros estados está havendo também esse impasse, porque você está correto quando diz que o Ministério da Saúde ele está excluindo todos aqueles que não vivem em terras demarcadas, e isso acontece também com outros povos em outros estados. Só que em outros estados estão encontrando outras saídas. E esse também é um alerta que eu faço em relação ao estado do Piauí, porque os indígenas, se o Ministério da Saúde, embora a CESAP já tenha solicitado, já tenha alertado, embora o STF já tenha determinado, mas o Ministério da Saúde continua excluindo os indígenas que não vivem em terras indígenas demarcadas, outros estados estão encontrando outras saídas. Então, por que o estado do Piauí não consegue encontrar essas outras saídas? Porque em outros lugares, os indígenas que estão no contexto urbano, que estão em terras que não são demarcadas, eles estão sendo vacinados. Então, tem um nó aqui no estado do Piauí que precisa ser melhor entendido para que ele seja desatado, né? Porque eu fico até imaginando, cada município e o próprio governo do estado, ele pode criar o seu plano de vacinação. Se houver a consciência de que dentro da população, o coletivo dos indígenas, por serem mais vulneráveis no contexto da pandemia, deveriam ser priorizados, eu fico pensando, não seria correto, então, adotar essa decisão no plano dos municípios e do governo do estado? Porque se continuar com esse debate com o governo federal, a gente está diante de um governo que é anti-indígena, que inclusive se elegeu com a promessa de não fazer nenhuma demarcação de terra indígena durante o seu mandato. Então, se a gente esperar por essa esfera, talvez, embora assim, a esperança que a decisão do STF, né, com a judicialização que trate esse nó, mas a gente tem aí um impasse que precisa ser resolvido. E assim, eu tenho que alertar que essa nova onda da Covid-19, ela é mais agressiva. Então, os dados que foram apresentados agora são exatamente de indígenas infectados no momento. Se a gente levar em consideração que o estado do Piauí tem um coletivo, tem um contingente populacional bem pequeno de indígenas, esses índices são muito altos. Para você ter uma ideia, os Guajajara aqui em Teresina, de um grupo de 30 pessoas que está sendo solicitado vacinação, nós temos 8 infectados, ou seja, uma taxa de quase 30%. É isso que a gente tem alertado em relação à vulnerabilidade dos indígenas no contexto da pandemia, Joelson. Tá certo, eu compreendi. Muito obrigado, doutora Carmen. Obrigado pela participação, por chamar a atenção para esse público especial que merece uma atenção distinta também, não só por questões biológicas, mas sociológicas também. Muito obrigado pela participação aqui conosco, doutora Carmen.